Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo ministrado na aula da semana passada. Iremos concluir essa etapa, fazer uma atividadezinha no final da aula, certo? Vai ter o material disponível no Google Formulários, tá bom? Então, boa aula e até mais. Agora, graças tendo como exemplo a pandemia, como que a medicina e a saúde, qual que é a contribuição química para a medicina e a saúde, como que a nossa qualidade de vida depende do nosso conhecimento químico. Então, a química ela tem papel fundamental na melhoria e na manutenção da saúde humana. O grande desenvolvimento da medicina ocorreu paralelamente ao desenvolvimento da indústria farmacêutica, que produz em larga escala medicamentos sintetizados em laboratórios químicos e biológicos. Vacinas e antibióticos, por exemplo, diminuem de maneira significativa o índice de mortalidade. Vacinas e antibióticos. Isso é o mínimo. Isso são as coisas que são criadas em termos macroscópicos, o que aqui engloba o maior conhecimento. Mas tendo o conhecimento mínimo, tudo muda. Por exemplo, nas políticas públicas de saneamento, você ter água tratada em casa. Então a química ela também tem grande importância nisso. Doenças que antigamente tinham bastante, que praticamente foram erradicadas, por exemplo, como a cólera, elas podem ser prevenidas com o consumo de água tratada, com produtos como cloro. Então, você já ouve falar de alguém que tenha cólera nos dias atuais? Não. Eu acho que nem sei dizer se são raras, porque eu acho que nem existe mais essa doença, a não ser em ambientes insalubres, como em locais onde não tem água tratada. Naquela região amazônica, por exemplo, há índice ainda até pensando bem, realmente, cólera, essas doenças que são oriundas de tratamento, de áreas que não tem tratamento, não tem saneamento básico, no caso, são ainda frequentes. Ou seja, são coisas tão básicas, tão simples, mas que nem todos têm direito. Outras doenças, por exemplo, como a dengue, que são controladas por meio de campanhas educativas, junto com a população e de combate ao mosquito transmissor, com inseticidas desenvolvidos pela indústria química. Exames clínicos, como o de sangue e de urina, são feitos por meio de processos químicos. Esses são apenas alguns dos exemplos da importância da química para a nossa saúde. Vocês lembram que eu falei antes da aula sobre as doenças incuráveis? Que eu acredito que não existe doença sem cura. Acontece que a gente ainda não descobriu essa cura. O nosso conhecimento químico, nessa área, no caso, ainda é limitado. Então a gente precisa estudar mais, precisa de conhecer mais, explorar os nossos meios naturais de maneira mais eficiente e que não seja degradável. Por exemplo, a Amazônia é um local riquíssimo, tem vários animais, toda a fauna e a flora é riquíssima. E muita dessa fauna, principalmente da flora, não é conhecida. Então, se tem uma doença, é claro que tem a cura para ela. Assim como tem um bem, não tem um mal. Tem um bom, um ruim, tem um dia, a noite, tem um forte, um fraco, tem a doença e a cura. Então, vocês que estão aí agora, vocês podem achar a cura para alguma doença, por exemplo, câncer, o HIV. Então, sei lá, a nossa imaginação, ela é riquíssima. Você pode imaginar tudo, depois você pode estudar e buscar meios de colocar o que você imaginou em prática. Então, essa é o nosso objetivo. É despertar em vocês essa curiosidade, despertar em vocês essa vontade de querer mais, de mostrar para a sociedade
quão importante vocês são. Então, espero contribuir com isso e assim a gente consiga desenvolver medicamentos, né, que possam contribuir muito, né, com a qualidade de vida da nossa sociedade, dos nossos idosos, das crianças, das mulheres, enfim, para que possamos evoluir como pessoas e como cidadãos. Bom, a tecnologia e a cidadania. Bom, se você olhar à sua volta, na escola, na rua, em casa, você sempre vai identificar muitos materiais e equipamentos que facilitam a vida da gente, né? Móveis, os veículos, os eletrodomésticos, os equipamentos eletrônicos, os alimentos industrializados. Eles são aplicação tecnológica de descobertas científicas, muitas das quais se deram no século passado, lá no século XX, por exemplo. Há sempre um intervalo de tempo entre a descoberta feita pela ciência e a sua aplicação tecnológica. Lembre-se disso. Há sempre um intervalo de tempo entre a descoberta científica e a sua aplicação tecnológica. Só que isso é relativo. Porque pense bem, a vacina para o coronavírus agora, houve um intervalo de tempo entre a sua descoberta e a sua aplicação? Houve. Só que, se você for ver, esse intervalo de tempo ele foi muito pequeno, foi muito curto. Justamente por causa de quem? Por causa da situação, da circunstância. Então, todo mundo se juntou, né? Os pesquisadores, os cientistas, os químicos, médicos, todos se juntaram para desenvolver uma vacina que fosse efetiva, né, de acordo com os conhecimentos que a gente tinha sobre determinada doença, que no caso é o coronavírus. Pode, com certeza, ter os efeitos colaterais, mas ainda assim foi um avanço em uma proporção de tempo tão mínima que a gente tem que ver quão bom, quão louvável é o conhecimento científico. Como que, imagine só, gente, como que não seria se não tivesse sido produzida essa vacina, como que não estaria a nossa sociedade hoje, o mundo como a gente conhece, já mudou com a vacina, imagine sem ela, né, tanto de coisa ruim que aconteceu. Então, esse intervalo de tempo ele é relativo. Hoje a gente tem meios, a gente tem mecanismos, a gente tem tecnologia para diminuir esse intervalo de tempo de maneira muito efetiva, como foi feito agora em relação à vacina. Né? Claro, esse intervalo de tempo ele sempre vai depender de quem? De fatores como a rapidez em que é comunicada a descoberta, a verificação de sua possível aplicação prática e produção em larga escala, entre outros fatores. Então, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento tecnológico torna a vida humana mais fácil, ele também modifica drasticamente o ambiente e seus recursos, podendo causar poluição do ar, das águas e alterações das cadeias alimentares. Daí, né, a importância para a sociedade de discutir e identificar até que ponto o avanço tecnológico pode ser benéfico, definir critérios para a exploração dos recursos naturais e estudar formas de reaproveitar os resíduos dos processos tecnológicos. Então, a gente tem que saber reaproveitar o que a gente tem. Né? Então, para que a gente tenha essa concepção das coisas, a gente precisa ter acesso a informações confiáveis e adquirir conhecimento. Por exemplo, as aulas de química, né, elas são só uma ponta do iceberg. Né? Ela só dá uma oportunidade para que você compreenda o papel da ciência e da tecnologia na sua vida diária, né? Nosso dia a dia, ela dá uma pequena contribuição para que você possa tomar as decisões, né, como consumidor e como cidadão. Então, cabe a quem? A você decidir o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. A partir de quem? Dos seus conhecimentos prévios. Então, é sempre bom a gente conhecer a nossa história, é sempre bom a gente conhecer
o que a gente vai adquirir para que a gente possa tomar a decisão correta e fazer as coisas da melhor maneira possível. Aí aqui eu faço um pequeno questionamento para saber como que a vida ela é, como a gente se adapta, né? Como que é feita a nossa adaptação à nossa vida, como a gente conhece ela. Então a gente sabe que a viagem no tempo, né, ela é usada em livros, ela é usada no cinema, embora ela seja questionável, a questão da sua possibilidade, que talvez isso seja impossível, né, se por acaso, né, essa possibilidade ela existisse, quem teria maior dificuldade de adaptação? Uma pessoa lá do século XV, lá do século XVI, transportada para o século XXI, ou vice-versa. Imagine vocês com uma pessoa lá do século XVI veio parar aqui hoje, dia 9 de março de 2022, lá do século XVI. Tá aqui. E você estava aqui assistindo a minha aula, de repente, pá! Você foi parar lá no século XVI. Quem que você acha que iria se adaptar melhor? A pessoa que veio para o futuro ou a pessoa que foi para o passado? Fica esse questionamento. Eu acredito que a pessoa que veio para o futuro, ela vai se adaptar perfeitamente. Porque aqui ela vai ter tudo o que ela não tem. Já a pessoa que foi para o passado, ela vai ter uma dificuldade enorme de adaptação. Por quê? Porque ela vai deixar de ter a qualidade de vida que ela tem hoje. Não vai ter a tecnologia que tem hoje, não vai ter a segurança que tem hoje, não vai ter a comunicação que ela tem hoje, ela não vai ter acesso a inúmeras qualidades, a inúmeros benefícios que a vida moderna trouxe. É uma evolução. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano conseguiu adquirir hoje, se você levar lá passado e voltar no passado sem isso, é um desastre. E hoje em dia, então, que a gente se tornou dependente de tanta coisa, internet, imagine você ficar aí sem internet, sem comunicação é tudo, gente. Então, essa é a nossa relação, a nossa dinâmica, a nossa dependência. A gente é um dependente tecnológico. Então, o que a gente pode fazer é tentar, da melhor maneira possível, contribuir para que essa dependência ela seja suprida de maneira sustentável, de maneira igualitária e que agrade e atenda todo mundo, certo? Então essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha passado para vocês uma informação de qualidade. Vou deixar o material de apoio em PDF, né? E tem uma atividadezinha lá no formulário que vocês terão uma semana para fazer, tá bom? E responder e enviar direitinho, ok? Então, até a próxima aula. Abraço.